a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui. E hoje vamos refletir um pouco sobre Maria, né? Como Eva falou no início, estamos no mês de maio, 5º mês do ano. E maio, ele recebe este nome em homenagem à deusa Raia, do panteão greco-romano, onde nesse período, no hemisfério norte, é primavera. E ela é considerada a deusa da fertilidade. Após o outono, vem a primavera, as flores, a renovação. Então se tinha um festival, se fazia oferendas, e foi incorporado a deusa ao longo da história. No século XIX, maio passou a ser também considerado, apesar dela ser considerada a mãe da humanidade, mas não tinha essa comemoração como nós entendemos do Dia das Mães. Ela surge no início do século XIX, nos Estados Unidos, e em 1932 ela foi incorporada no nosso país, e são 4 países que comemoram o Dia das Mães no 2º domingo de maio, que é Estados Unidos, Brasil, Itália e Japão. Maio também foi contemplado com Maria, além de ter esse símbolo de mãe. No século XVII, o movimento mariano resolveu trazer essas comemorações. São 31 dias dedicados a Maria, a Igreja Católica comemora, e assim nós temos um mês de maio bastante florido. Então vamos lá refletir, trazendo, né, o que é que Maria tem a nos ensinar. Nós, da modernidade, Maria estava lá 2000 e poucos anos atrás, numa sociedade patriarcal, onde a mulher não tinha direitos, não era nem considerada cidadã. Ela vivia sob a tutela do pai, e quando casava, que era essa a função da mulher naquela época de Maria, era casar para ter filhos. E quando saía da tutela do pai, ia para do marido. E se não tivesse filhos, essa mulher, ela tinha um destino muito cruel, porque ela não poderia voltar para a casa dos pais, se esses fossem vivos. Se não fosse, ela não tinha para onde ir. Como nós estamos na modernidade, nós hoje temos uma previdência, uma aposentadoria, naquela época não tinha, e a mulher, ela se prostituía ou ia viver de mendicância, porque não tinha um varão para sustentá-la. Quando estamos falando de Maria, há 2 características muito fortes de Maria, que vai ser essas características da mulher do futuro espiritualizada. Maria tinha uma fé inabalável, porque numa época que as mulheres não tinham direito, que era considerada, né, de 2ª categoria, sem nenhuma autonomia e independência, ela recebe um anúncio do anjo que vai ser mãe sem estar casada. Na minha época de criança, se falava muito, foi mãe solteira. Existia todo um preconceito. Imaginem, na época de Maria, ela receber essa notícia, e Maria, com a fé inabalável no Criador, Maria não se altera. E a coragem de Maria é porque ela, ao dizer, seja feita a tua vontade, vontade do Criador,
Ela tem a coragem porque ela vai enfrentar uma situação na sociedade, porque ela diz assim, mas como assim eu vou ficar grávida se eu não tenho nenhum pretendente? E naquela época era crime a mulher ter um filho fora do casamento. Ela poderia ser considerada, seria categorizada como meretriz e podia sofrer até apedrejamento. Então, pense a coragem de Maria para enfrentar toda uma situação que hoje ainda existe alguns preconceitos, imagine naquela época. Então, quando a gente está trazendo essa fé, essa coragem de Maria, Maria, ela nasce num lar que os pais são dedicados ao templo. Ela, na época dela, hoje nós iríamos categorizar como uma criança precoce. Maria sabe ler, escrever, os pais ensinam. Ela começa, quando começam a estudar a Torá em casa, ela começa a fazer colocações que surpreendem tanto os pais como a vizinhança, e isso chega até um rabino, e ele resolve visitar. E quando ele vai dando, algumas passagens lá da Torá, e Maria vai fazendo as interpretações, ele se surpreende. Como eles é de uma família, de uma classe popular, não poderiam frequentar o templo. Mas como ficaram surpresos com essa precocidade de Maria, ela é contemplada a ir para o templo de Jerusalém, e lá ela fica. E como ela começa a questionar os sacerdotes que lá estão, ela começa a criar um incômodo. E chega um momento que eles devolvem Maria. Então Maria tinha uma fé basilar, ela tinha a coragem de enfrentar. Então Maria, ela tem muito a nos ensinar. Trazendo, para a época de hoje, fica aí uma reflexão para a gente, diante dessa atitude de Maria. E nós, muitas vezes, na vida atual, nós vamos nos encontrar diante de decisões que precisamos tomar e que irão impactar tanto a nossa vida como ao nosso redor, como Maria teve que tomar naquela época. E aí vem para cada um, como é baseado em que eu tomo as decisões realmente necessárias ou eu recuo. É uma reflexão a partir dessa atitude de Maria. Outra coisa também que é importante a gente lembrar de Maria, que Maria, depois de Jesus, é o espírito mais elevado que passou na terra. Ela foi escolhida para essa missão. Quando foi feita a reunião, Maria participou, José também, projeto reencarnatório que a gente fala, foi feito também, e José, para adiantar o seu processo evolutivo, ele se compromete em participar desse projeto reencarnatório. E aí vamos fazer um pouco esse registro histórico de Maria. O registro oficial aceito é o que tem na Bíblia. E aí temos Mateus, temos Marcos, mas eles fazem uma referência, não citando o nome Maria, mas fazendo a árvore genealógica, tanto ela como José, vem da genealogia de Davi. Vamos ter Marco também fazendo. Depois, o segundo que mais cita Maria é João, e ele retrata Maria como mãe. E é interessante que Jesus entrega Maria a João, quando ele, sabendo, Jesus vivia naquela época, que se não tivesse um homem que cuidasse, daí a frase que ele diz, quem é teu filho, quem é tua mãe, e
ele delega a Maria essa mãe espiritual da humanidade quando entrega a João. E João retrata Maria como mãe, em duas passagens, na crucificação e nas bodas de Caná. Ele dá um protagonismo a Maria, né, um realce a Maria, porque ela interfere pedindo a Jesus que faça o milagre, que para nós espíritas não é milagre. Depois, o que mais fala, o que dá voz a Maria é Lucas. Maria, ela tem a oportunidade de se posicionar, de expressar, de contar, de ser sujeito da história. E quando a gente lê sobre Lucas, ele conhece Maria através de Paulo, né? Quando Paulo está nas andanças, ele está com Paulo, ele conhece Maria na casa em Éfeso, quando ela está, e depois ele tem várias oportunidades de conversar com Maria, e aqui Lucas é quem mais se refere a Maria em vários momentos que a gente vai ver que foram determinantes na vida de Maria. Então, vai falar da anunciação, é quando ela recebe a notícia, né, que vai ficar grávida, né, que vai estar gestante, e ela se surpreende porque não tinha nenhum pretendente. E Gabriel diz para ela, né, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, e dá a notícia. Vamos ter lá na visita de Isabel, quando ela vai visitar Isabel grávida também. Nesse momento, João Batista, né, mexe, aí Isabel diz que está cumprimentando, reconhecendo o Messias, e Maria, ela faz um cântico, que é conhecido como Cântico ou Canção de Maria, que é intitulado Magnificat, e, inclusive, a liturgia da Igreja Católica, ele canta esse hino. Quem curte, né, cantos gregorianos, se botar, é lindo, né, que eles trazem no latim, é muito bonito, você sente assim, tocando e vibrando, né, os nossos corações. Inclusive, essa canção Maria canta, e são trechos dos salmos que estão no Antigo Testamento. É ela glorificando Deus, reconhecendo Deus como o Criador, e aquele, né, que tem misericórdia com todos. E aí, quando Isabel faz essa referência a ela devolve fazendo esse cântico. Vamos ter o recenseamento em Belém, né? Maria sai de onde está para ir para Belém, né, num jumentinho. E aí a gente vê que é muito atualizado esse problema. Quem está gestante, quem tem um nível social menos favorável, as dificuldades que enfrentam, né, diante de uma gestação. Às vezes fila de PSF, às vezes não tem o acompanhamento, o enxoval, o alimento. Então, todo esse percalço que Maria passa, vindo, né, para o recenseamento, e chegando, não encontrando acolhimento. Termina indo, né, para uma manjedoura. E aí nasce Jesus, tem as visitas dos pastores, e aí vem a belíssima mensagem: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, né, importante essa paz aos homens de boa vontade, porque a paz só será feita quando todos nós estivermos dispostos a termos essa boa vontade. Porque tratados, atestados, discurso não promove a paz. E no final, Jesus traz essa mensagem dizendo, né? Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, não como o mundo a dá. Então veja que a mensagem de Jesus, quando ele entra no planeta e quando ele está saindo, ele faz referência à paz. Depois o templo de Simão, porque o judeu no 8º dia tinha que ser circuncidado. Maria leva com José, Simeão
da profecia, que será um homem que irá discursar, causar um grande movimento, mas que terá um fim trágico, né? Imagine para uma mãe já tomar conhecimento que o seu filho tem essa grande missão. E Maria teve que lidar com isso, né? Jesus até... Aí vem as bodas de Canaã e Maria ao lado de uma irmã na crucificação. Na doutrina espírita, nós vamos ter alguns livros, Maria de Nazaré, de Miramês, lindo, vale a pena ler. Vamos ter Memórias do Suicida, o capítulo 3, que fala do trabalho de Maria com os suicidas. Então, para todos nós que tivemos parentes, amigos, que procuraram essa porta, é um conforto saber que Maria acolhe. Ela e a legião de servos de Maria. Todo esse trabalho tem a orientação de Maria. Ela realmente é a mãe, ela acolhe. Vamos ter Momentos de Ouro, de Chico Xavier, o resgate de Judas por Maria, emocionante. Ele vive cego, arrependido, se maldizendo, não consegue ouvir ninguém, fica na lamentação. E Maria começa a se aproximar de Judas e finalmente ela começa a falar e dizer que ele poderia ter outras mães, e ele fala da traição dele, o porquê fez. E quando Maria diz que há uma possibilidade dele ter uma mãe, de refazer a vida, ele pergunta: por que você me dá tanta esperança? Nas minhas palavras, ele diz mais ou menos isso. Ela diz: porque eu sou a mãe de Jesus. E a partir daí, Judas é recolhido e reencaminhado e tem assistência no hospital dela. Vamos ter também, né, Maria, ela sendo essa grande intercessora que no nosso imaginário é o que nós temos de Maria, por conta das bodas de Canaã, quando Jesus diz: ainda não está na hora, mãe, mas aí ela, olha, obedeça o que ele disser, faça aqui. E Maria intercede. Então, para nós ficou muito forte, né, desde aquele momento lá, dessa intercessão de Maria junto a Jesus, para que resolvesse a questão ali, que foi terrível não ter mais vinho na festa, né? Então, vamos ter Boa Nova, vamos ter esses Momentos de Ouro, Memórias do Suicida e Maria de Nazaré, que é o livro todo narrando a história. Vale a pena. Como maio também é o mês da leitura, 4 livros aí para que vocês possam se deliciar, né? Percepção sobre Maria. No judaísmo, ela é um símbolo daquela mãe que sofre no mundo desumano. E Maria é vista como uma judia, mãe de um judeu que fazia pregação popular. No islamismo, ela é a mãe do profeta Jesus, porque o judaísmo, eles só considera até João Batista. João Batista é o último profeta. No islamismo, eles consideram Jesus e o último profeta é Maomé. Então, Maria, ela tem uma cerimônia só para ela lá no Corão. É a única mulher que tem o nome citado, nem a mãe de Maomé, nem as filhas e nem a esposa é citado no Corão. Ela, em árabe, o nome de Maria é Miriam. No hebraico, o nome de Maria, agora eu esqueci, no hebraico, é Miriam. No islamismo, é Mariane. Miriam, no judaico, hebraico, Mariane. E em latim, Maria. Então, o islamismo, ele dedica a Maria uma grande relevância. Inclusive,
ela recebe uma denominação de Imaculada. No catolicismo, Mãe de Deus, inclusive para muitos historiadores, a questão da virgindade de Maria foi uma questão de tradução do hebraico para o grego, é uma palavra alma, é alma com um H no final, que no hebraico significa jovem e no grego virgem. Só que a Igreja Católica, a questão dos dogmas, ela não aceita, no concílio, o primeiro concílio, até porque a Mãe de Deus não poderia ter essa questão carnal, e continua no dogma essa virgindade de Maria, ou seja, ela engravidou do Divino Espírito Santo. Para o Espiritismo, Maria é um espírito puro. Nós sabemos que não podemos derrogar as leis da natureza. Então, para se conceber, e Jesus teve um corpo físico, orgânico, há que ter um espermatozoide e um óvulo. Inclusive, lá no Livro dos Espíritos, ele diz que essa é uma questão natural, faz parte das leis naturais. Então, para nós, não entramos. A virgindade de Maria é moral, porque Maria ela não tinha imperfeições, não tinha pecado. Ela era uma pessoa íntegra, de uma moral elevada. E aqui, quando ela diz, é só para a gente ver o posicionamento dela, quando diz, você vai gestar, e ela diz, eis aqui a serva do Senhor. É interessante que aqui Jesus já nos diz na lavagem dos pés, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então você veja a sintonia com as leis divinas. E ela diz, eis aqui uma serva do Senhor, estamos todos nós aqui para servir. E quando ela diz, faça-se em mim segundo a tua palavra, a gente vai lembrar de Jesus lá no horto, quando ele diz, seja feita a tua vontade e não a minha. Outros olhares sobre Maria. O arquétipo de mãe, quando a gente fala de arquétipo, quando a gente fala de mãe, na nossa imaginação vem logo aquela que acolhe, coloca no colo. Quando a gente está aflito, desesperado, que a gente diz, eu queria um colo de mãe. Aquilo quando a gente era criança, a mãe que protegia. Então, quando a gente fala de arquétipo, a gente está falando dessa imagem que nós formamos. E esse arquétipo de mãe, ela é fundamental na nossa mente. Porque é as primeiras impressões que o bebê tem, temos aqui uma gestante, as primeiras impressões que o bebê tem quando nasce é através dessa mãe. E essa mãe é quem vai acolher, vai criar esse vínculo afetivo. Lógico que é importante os pais, os outros, porque senão isso se tornaria um laço muito doentio, possessivo com aquela criança, entra outros. Mas esses registros iniciais, eles são determinantes, são duradouros ao longo da nossa vida. Então, é a mãe que nutre, que protege, que conforta, que traz cuidado. É um ser humano histórico. Aqui é muito importante, porque a gente não pode considerar Maria aquela pessoa com roupas, com véus, com mantos, de pele clara, de olho azul, fitando o céu, com uma coroa de ouro, porque Maria, ela era uma trabalhadora. Maria, ela era uma pessoa que a gente for olhar para Maria, ela não tem cor, ela não tem olho azul, ela tem todas as cores e todos os vestimentos, ela não está no trono, porque ela estava lá nos afazeres. E quando ela não estava nos afazeres, ela estava trabalhando para o coletivo, para a comunidade. Porque mesmo na época antes do Cristo ser crucificado e desencarnar, ela fazia trabalhos. Enquanto ele estava pregando nas cidades, Maria estava também divulgando a boa nova
na comunidade. Quando que vamos chamar os vales, né, lá no Maria de Nazaré, de Miramês, ele conta o trabalho dela com os leprosos. Ela dá o nome de Vale das Flores, que a gente sabe toda a discriminação que existia em relação aos leprosos. Maria estava lá trabalhando pelos leprosos. Então Maria, ela é um ser humano histórico. E não essa imagem que passam para a gente daquela pessoa distante, pura, num trono com a coroa. Ela era um espírito, como todos nós, num processo de evolução muito maior do que nós. Maria também foi refugiada. Se a gente não soubesse quem era essa família, será que nós abriríamos a nossa porta, as nossas fronteiras para receber Maria, José e Jesus? Porque eles precisaram fugir para o Egito, porque a vida de Jesus estava em risco. E hoje nós temos Ucrânia, Haiti, Sudão, Venezuela e tantos outros. E vamos lembrar que Jesus dizia, né? Ele diz: tive fome, me deste de comer, tive frio, me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste. Jesus viveu isso. Ele está falando do que ele vivenciava. Maria viveu isso. Então, né, a reflexão, né? E aí vem, quantas vezes a gente diz, às vezes a gente não tem nem emprego aqui, ainda está chegando mais gente, quando a gente vê gente morrendo no Mediterrâneo para atravessar. Então, é uma reflexão para nós, você ter seus filhos, né, seus parentes, e sentir-se ameaçados. Maria era educadora. Além de ter educado Jesus, ela educava a coletividade, né? Ela orientava com carinho, com firmeza. Vamos lembrar quando ela repreende Jesus, porque estava lá no templo e eles ficam desesperados, procurando. Ela é uma educadora. Ela é acolhedora. Maria, ela é inclusiva, ela é empática. Maria, ela não discriminava ninguém. Ela trabalha, Legião dos Servos de Maria. Ela trabalhava na época que Jesus ela estava lá pregando. Então, Maria, ela é essa mulher que hoje, para a gente é fácil. Mas imagine naquela época, ela sair, além de cuidar da casa, ter que sair para fazer todo esse trabalho. E Maria, ela é uma líder. Se fosse hoje a questão das organizações das empresas, né, principalmente a empresa privada, ele busca um líder que seja eficiente. O que é isso? É aquele líder que pegue o produto, que transforme, que dê resultado em pouco tempo. Porque para a empresa, quanto mais rápido eu desenvolver aquilo, quanto menor o tempo, mais eu tenho lucro. E Jesus, e Maria, quando Jesus morre, né, desencarna, que entrega ela a João, ela sai por todos os lugares que Jesus passou. E aí na psicologia a gente vai dizer, isso é fundamental, porque ela foi fazer o luto dela. Isso é importante para todos nós. Ela passa, quando ela termina, ela vai para uma casa que foi doada para ela e João, em Éfeso, de frente, na Turquia, né, de frente para o mar, por um seguidor de posses, e ela ficou estabelecida lá. Mas Maria, ela se refez, ela foi resiliente. Ela foi quem agregou os apóstolos, porque a casa dela passou a ser esse ponto de referência. Enquanto João saía para pregar, Maria ficava acolhendo os necessitados e
eles se reuniam lá na casa de Maria e iam a conversar sobre Jesus. Maria participou desde o início, ela participou da Pentecostes, Maria estava lá, que oficialmente, para os registros oficiais da história, é quando se considera o primeiro momento do cristianismo, o surgimento, foi em Pentecostes, e Maria estava lá. Maria soube de todas as atrocidades que estavam acontecendo no círculo de Roma, e Maria entrava em prece pedindo por aqueles, intercessão de Maria. Lembra? Muitos, depois de desencarnado, relatam que viam a figura de Maria. Então, Maria, ela foi uma líder, ela liderou, que é o que nós precisamos ser no futuro. E aí, eu acho muito bonita essa parte, trouxe aqui para a gente, encerrando, né, nossa reflexão. Ele diz: Maria de Nazaré é uma fração divina do amor de Deus, que desceu à terra para nos ajudar a crer na grande esperança. A sua vida é cheia de estuante beleza moral, capaz de nos ajudar a remover todas as nossas imperfeições. E aqui eu quero fazer um convite, né, para todos, para aquelas que não tiveram ou não quiseram, né, fazer a maternidade, porque não estava no seu projeto reencarnatório, mas ela pode desenvolver a sua parte maternal, como Maria desenvolveu, através de projetos. Projetos são criações, e se é uma criação, é uma gestação. A gente gesta um projeto. Fazer um convite para todas aquelas mulheres também, né? Maria, ela é inclusiva, empática, ela é o amor. Que esse véu de Maria possa envolver todos nós, aquelas que gestaram, mas não puderam completar a sua gestação, porque ou foi abortada ou porque morreu assim que nasceu. Que possa ter esse exemplo de Maria, que perdeu o filho, mas ela conseguiu encontrar um sentido para a vida. Então, diante disso, todos nós aqui somos filhos, que antes de serem pais, somos filhos de Deus, que a gente possa fazer essa prece para todas as mães, todas as nossas mães, todas as mães do mundo, encarnadas e desencarnadas, as que se encontram aqui presentes, as que se encontram em casa, aonde elas estiverem. Essa prece, eu considero uma prece. Maria, ela estava fazendo, conseguiu reunir uma multidão e ela estava falando da Boa Nova, falando de Jesus. E quando ela está encerrando, ela vê Jesus. Ele não se materializou só porque quem viu foi Maria. Então, a clarividência, ela vê. E ela, telepaticamente, ela recebe isso que ele diz: Mãe, como te quero. O meu coração se alegra na alegria que ofertas a esses que tanto amo e que deves amar como a mim. Sinto que os teus passos marcam a tua grandeza, distribuindo esperança aos que sofrem e paz aos atribulados. Entrega o teu coração como fonte de esperança para os filhos do infortúnio e eterniza tua alegria para a alegria dos que te cercam. Mãe, quando quiseres me ver, venha ao encontro destes desprezados da sociedade. Quando sentires necessidade da minha presença, veste os nus. Estou sempre com os que não têm teto e estarei contigo sempre. A paz te deixo,
a paz te dou. Que a paz do Mestre esteja conosco.